Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Casal é preso com cerca de 15 quilos de crack e cocaína em Patos de Minas. Boletim confirma mais uma morte por Covid-19 em Patos de Minas. Polícia realiza exumação para apurar possível homicídio em Patos de Minas. Viatura da Polícia Civil capota na Avenida Fátima Porto. Aumenta o número de animais silvestres recolhidos no meio urbano em Patos de Minas. No Dia da Árvore, os apelos pela preservação com o plantio e as homenagens aos que colaboram com o meio ambiente. Acusado de tentativa de homicídio cometida em Monjolinho vai a julgamento. Moradores reclamam dos transtornos provocados por buraco aberto pela Copasa. Normas para as aulas presenciais e transporte coletivo são decretadas com ajustes. Tem ainda a análise da notícia e muito mais informações a partir de agora no NTV News. Dois rapazes de 20 e 22 anos e uma mulher de 41 anos foram levados para a delegacia de plantão, Eles estavam no bairro Caramuru e foram localizados com pedras de crack. Um telefone celular, uma mala e uma pequena quantidade de crack foram apreendidas no bairro Caramuru. E 2 pessoas foram presas por consumo de drogas e um rapaz foi preso por suspeita de tráfico. Tratava-se aí de um patrulhamento preventivo realizado pela viatura do setor, quando em determinado momento se deparou aí com a efetiva traficância de drogas nessa residência, que já é conhecida aí no meio policial e através de denúncias anônimas, que é utilizada para o tráfico de drogas. Então, a viatura se deparou com 2 pessoas que são conhecidas aí por serem usuárias de droga na porta dessa residência e visualizou o momento que o indivíduo do interior dessa residência no portão entregou um objeto para uma senhora. Assim que perceberam a presença da viatura policial, essa senhora acondicionou esse objeto na máscara dela de proteção de Covid e saiu correndo. O outro indivíduo estava na posse de uma mala, arremessou essa mala para o interior da residência. Diante dessa fundada suspeita, foi procedida a abordagem, solicitado o apoio de outras guarnições da Polícia Militar. Essa senhora foi alcançada, foi detida e localizada nessa máscara dela 2 pequenas pedras aí de substância semelhante a crack. Foi feita então a abordagem na residência, inclusive com o emprego dos cães de faro de entorpecente da Polícia Militar, mas nada mais de ilícito foi localizado. Então 2 indivíduos foram conduzidos aí, uma senhora e esse senhor por uso de entorpecentes e o indivíduo da residência por suspeita aí de ser o indivíduo que vendeu essa substância. Conhecidos no meio policial, os 2 suspeitos de 20 e 22 anos e uma senhora de 41 anos foram presos num local constantemente utilizado para o consumo de drogas. Tem passagem de uso, são pessoas que têm esse envolvimento em uso de entorpecentes, já eram conhecidos, a residência também já é conhecida no bairro, por ser utilizada para isso, é alvo de monitoramento, já foi alvo inclusive de mandados de busca e apreensão solicitados pela Polícia Militar e é constantemente aí feito esse acompanhamento. Foram realizados na manhã de hoje os trabalhos de exumação do corpo de Flávio Luiz dos Santos, de 47 anos, conhecido como Flávio Doceiro. A medida ocorre após a polícia ter identificado indícios de que o óbito teria sido por assassinato. Flávio Doceiro foi encontrado no dia 14 deste mês, caído no chão da casa onde morava, na rua Dona Queta, no bairro Nossa Senhora das Graças. Ele já estava morto há 3 dias. Na ocasião, a perícia da Polícia Civil compareceu ao local e não verificou sinais de violência. Porém, no decorrer das investigações, foi verificado indícios claros de que a vítima teria sido alvo de um homicídio, podendo até mesmo evoluir para latrocínio. As investigações seguem em andamento na Delegacia de Crimes contra a Vida. Agora, a Delegacia de Homicídios, comandada pelo delegado Dr. Luiz Mauro Sampaio, aguarda o resultado da exumação para poder apurar os fatos ocorridos. De acordo com o delegado da Delegacia de Crimes contra a Vida, Luiz Mauro Sampaio, a vítima teve 3 arcos das costelas quebrados, extravasamento de sangue na parte interna do corpo e possível lesão no pulmão. Além disso, também estava com lesão no rosto. A suspeita é de que alguém pulou sobre Flávio ou o espancou. O delegado aguarda o resultado oficial da exumação e, enquanto isso, as oitivas das testemunhas seguem sendo realizadas. O trânsito de Patos de Minas fez mais 2 vítimas fatais. 2 homens que estavam internados no Hospital Regional Antônio Dias faleceram nesta segunda-feira. Daqui a pouco a gente mostra este material. Agora você vai ver que uma viatura da Polícia Civil capotou na Avenida Fátima Porto na manhã desta terça-feira em Patos de Minas. De acordo com as informações, o acidente foi provocado por uma falha mecânica.
Uma das rodas do veículo teria travado nesta curva da Avenida Fátima Porto, que fica no bairro Cônego Getúlio. Descontrolada, a Pajero da Polícia Civil desviou para a lateral direita da pista, ultrapassou o meio-fio e capotou, parando com as 4 rodas para cima em meio à vegetação, na lateral da via. Policiais realizaram o controle do tráfego no trecho do acidente até que um guincho retirasse o carro do local. Ainda segundo o que a nossa reportagem apurou, o motorista da viatura não se feriu. Agora sim, a gente mostra que o trânsito de Patos de Minas fez mais 2 vítimas fatais. 2 homens que estavam internados no Hospital Regional Antônio Dias faleceram. Uma das vítimas é Valmir Ferreira Barbosa, de 31 anos. Ele era o condutor da motocicleta que bateu em um carro na esquina da Rua Major Gotti com a Avenida Piauí. O acidente foi na manhã do dia 13 de setembro e a esposa dele, Janaína Siqueira Alves, de 28 anos, já havia falecido no dia seguinte ao acidente. A segunda vítima fatal é Lucas Amaral Fonseca, de 25 anos. O jovem estava em um veículo Toyota Corolla e capotou na BR-365, no perímetro urbano de Patos de Minas. Lucas foi socorrido e estava internado no Hospital Regional Antônio Dias. Familiares e amigos faziam campanha pela doação de sangue, mas ele não resistiu. Uma operação conjunta entre as polícias civil e militar resultou na prisão em flagrante de 2 pessoas por tráfico de drogas e na apreensão de uma grande quantidade de drogas em Patos de Minas. Foram localizados mais de 7 quilos de cocaína e mais de 6 quilos de crack, além de cerca de R$3 mil em dinheiro, simulacro de um fuzil e esta motocicleta. A ação realizada pela Polícia Civil e Polícia Militar aconteceu na colônia agrícola, que fica no meio rural de Patos de Minas, após denúncias relatando uma movimentação relacionada ao tráfico de drogas. Foi montada essa operação nesta data. Chegando lá no local, pudemos realmente identificar que o imóvel havia um foragido da justiça, foragido esse que já é conhecido pessoa envolvido com o tráfico de drogas, e devido a este conhecimento, os policiais que lá se encontravam passaram a monitorar toda a área próxima a essa residência, devido às condições em que a gente acreditava, pois sabemos que os conduzidos são envolvidos com tráfico de drogas. Então, com o auxílio dos cães farejadores e dos policiais lá presentes, pudemos realmente localizar 3 pontos que eram estrategicamente utilizados pelo casal com fins de esconder a droga. Então, encontramos em um local, havia um tonel completamente lotado, cheio de drogas no seu interior. Em outro ponto, em um mataburro desativado, embaixo de folhagens, foi encontrado mais outros 4 tabletes de cocaína, 4 porções, e em outro ponto, próximo à estrada que chegava na sua residência, foi encontrado ainda mais outras 3 menores porções de crack. Então, vindo a confirmar essa denúncia que foi repassada para a Polícia Militar e Polícia Civil, de que realmente havia a comercialização de drogas naquele ponto. Os envolvidos, um homem de 29 anos e uma mulher de 24 anos, foram presos e conduzidos em flagrante para a delegacia de plantão. Estamos, esse dinheiro, a quantia de mais de R$3 mil, ela é fruto da comercialização de drogas. Essa arma, na verdade, é um simulacro, mas com uma aparência bem próxima, de ser verdadeira. Então, sim, pode muito bem abordar uma pessoa e se fazer através de fotografias intimidatórias. Então, assim, tudo isso aqui é um indicativo da periculosidade e da constância de venda de drogas que o casal investigado vinha fazendo em nossa cidade, em Patos de Minas. Depois do intervalo, aqui no News, já estão abertas as inscrições para o mutirão Direito a Ter Pai. Os cuidados com os pets em dias de calor e baixa umidade. E aumenta o número de animais silvestres recolhidos no meio urbano em Patos de Minas. Já estão abertas as inscrições para o mutirão de reconhecimento de paternidade ou maternidade do Direito a Ter Pai. O programa da Defensoria Pública, realizado todos os anos, é gratuito e pode ser tanto para ações espontâneas de reconhecimento ou por meio de exames de DNA. Para participar do mutirão Direito a Ter Pai, é necessário comprovar a ausência do nome do pai ou da mãe na certidão de nascimento, além de apresentar certidão de nascimento daquele que pretende ser reconhecido sem o nome do pai ou da mãe na certidão. Documento pessoal com foto, comprovante de endereço,
documento pessoal do representante legal, no caso de requerente menor, nome, número de telefone e endereço do suposto pai. Em Patos de Minas, o telefone para contato é 31 98443 0261. O endereço para fazer a inscrição é a Avenida Padre Almir Neves de Medeiros, 1249, terceiro andar, Sobradinho. O horário de atendimento é de 13 às 17 horas, reforçando que as inscrições para participar do mutirão terminam no dia 22 de outubro. Com as queimadas e a constante degradação ambiental, tem o número de animais silvestres. O aparecimento de animais nas áreas urbanas tem por motivos diversos em Patos de Minas. O acolhimento das várias espécies é realizado por meio dos CETRAS. Esse ano nós já recebemos mais de 900 animais, né? Esses animais eles são, na grande maioria, por apreensão da Polícia Ambiental, né? E nós temos animais também que são entregues para nós por recolhimento, que mais ou menos em números a gente tem aí cerca de 40% desses animais de recolhimento, 40%, 45% de apreensão, e o restante são os animais de entrega voluntária, que é aquele cidadão que encontra o animal e traz voluntariamente para nós. Com as grandes queimadas que ocorrem neste período, toda uma diversidade é destruída pelo fogo, o que também contribui para os deslocamentos dos animais. Mas a bióloga explica que, nesses casos, a maioria não consegue ser resgatada a tempo. A gente não tem como precisar se o animal ele vem de uma área de queimada. O boletim de ocorrência que é trazido para nós, ele relata a região. Então, animal vítima de fogo, com o corpo queimado, nós não recebemos esse ano. A gente acredita que não receba porque esse animal não sobrevive a tempo, né? Até que a polícia, que os bombeiros chegam na área para fazer, né, o combate ao incêndio. Esses animais, as aves que consigam fugir, elas fogem, e os demais acabam indo a óbito antes de serem salvos. Então, nós não recebemos nenhum animal vítima direta de fogo. Agora, como você questionou, né, a questão da zona urbana, da fuga, desses animais entrarem em rota de fuga, eles acabam podendo vir, sim, para outras áreas para buscar sua sobrevivência, né? A maior parte dos resgates é de aves, mas tem aumentado a quantidade de mamíferos encontrados e trazidos para os CETRAS. O nosso maior recebimento, ele é de psitacídeos, que são papagaios, araras, maritacas. Elas ficam aqui um tempo, até ir para uma área de soltura que é cadastrada pelo IEF. A gente tem muito recebimento em Patos de mamíferos também. Esses animais eles permanecem por um tratamento mais longo, é mais demorado. A gente tem recebido muito filhote de mamífero. Então eles ficam aqui com a gente 6 meses, 1 ano e meio. O retorno seguro destes animais para a natureza é feito de maneira gradativa pelos profissionais que atuam no órgão. Esse ano, por exemplo, a gente já teve mais de 60% dos animais que a gente recebeu já retornaram para a natureza, já foram soltos. Então é um trabalho constante, porque a gente não para de receber animal, e assim que eles estão em condições, já foram tratados, reabilitados, eles vão retornar para a natureza. Por falar em cuidados com os animais, agora a gente mostra que não são apenas os humanos, né, que precisam aí ser protegidos do calor excessivo e da baixa umidade do ar, não, viu? Os pets também sofrem nesses períodos e necessitam de atenções especiais. Calor excessivo, umidade relativa do ar baixa, termômetros nas alturas. Nessa época do ano, os cuidados devem ser maiores em relação à alimentação e à hidratação. Mas esta recomendação não é apenas para os seres humanos. Ela vale também para os animais de estimação. A gente sente muito e a gente consegue expressar falando, né? O animal também ele tem esse desconforto. E muitas vezes o grande risco é porque o animal não conta para nós, né? O corpo dele às vezes manifesta com alguns sinais. E o principal deles, como eles não transpiram, gente, eu brinco assim, você pode ver, o cachorrinho não tem chulé, não tem, né? Não tem um mau cheiro de suor, por quê? Porque eles não transpiram, eles eliminam o excesso de calor, principalmente pelo arfar, que é quando ele fica com a linguinha para fora, ele faz uma evaporação. Então, você imagina, quando a umidade do meio ambiente está alterada, está esse excesso de calor, o que é a primeira coisa que a gente vê? O animal com aspecto de cansaço. Muitas vezes a pessoa acha que ele está cansado. Não, ele está eliminando o excesso de calor. Tá? Então, o corpo do animal, ele tenta avisar. Necessário lembrar dos pets também que têm algum tipo de doença
e que tendem a sofrer mais no calor. Os animais, por exemplo, obesos, animais cardiopatas que têm algum problema cardíaco, eles podem descompensar, né? Porque demanda um esforço maior do corpo, né? Ele aumentar essa respiração que a gente chama de taquipneia para conseguir eliminar esse excesso de calor, ele pode descompensar, desmaiar, dar síncope, né? Infelizmente, em alguns casos, entrar em hipertermia, que é muito grave. Às vezes a gente tem que entrar para o centro cirúrgico, entubar o animal, colocar soro gelado na veia, e geralmente é um quadro bem difícil de reverter. Então, se você tem um cão ou um gato em casa, não se esqueça que eles também precisam de cuidados. Precisam beber mais água no verão, fazer exercícios em horários adequados e, de preferência, mantê-los em ambientes bem arejados. Lembrar sempre, gente, primordial, a temperatura que está o ambiente. Imagina a gente pisar descalço no asfalto. A mesma coisa para os animais. O ideal é bem cedo, antes das 10, depois das 6, mas mesmo assim, confere o asfalto, né, para evitar queimadura. Ou coloca um sapatinho também no animal. Lembrar de levar água portátil, da mesma forma que a gente se hidrata durante a caminhada, durante uma corrida, leva um bebedouro portátil também para os animais. Em casa nós podemos colocar cubinhos de gelo, né? Vou sair, vou ficar muito tempo fora de casa, coloca cubinhos de gelo, né? São dicas assim acessíveis e muito fáceis de fazer, né? Tem que entrar na nossa rotina. Faz calor para todo mundo, né? Faz calor para o ser humano, para os animais. Então os cuidados precisam ser o mesmo. Um pet depende muito ou totalmente de você para esses cuidados aí no dia a dia. Daqui a pouco aqui no News, no Dia da Árvore, os apelos pela preservação com o plantio de mudas e as homenagens aos que colaboram com o meio ambiente. Entre as datas comemorativas no calendário oficial, hoje, 21 de setembro, é o Dia da Árvore, né? Pena que não dá para comemorar como a gente gostaria, né? Porque o que temos visto é a natureza pedindo socorro. Mas também tem muita gente preocupada com a preservação e que faz toda a diferença para o meio ambiente. Na região, algumas homenagens foram homenageadas, pessoas foram homenageadas, por exemplo, como no distrito de Areado. Ao invés de cuidados, a natureza tem sofrido com as queimadas cada vez mais frequentes, e esse é um dos problemas. Áreas de preservações permanentes viram cinzas. O que o fogo consome em poucos minutos pode levar tempos para que a natureza recupere, quando isso acontece. Mas no Dia da Árvore, essa turma resolveu alertar mais uma vez para os cuidados vitais com o meio ambiente. A comunidade toda ficou sabendo o que os educadores fazem o ano inteiro na escola, mesmo sem que a matéria seja obrigatória. A gente faz, o trabalho pedagógico com os meninos, da conscientização, de preservar, de plantar, a importância que tem a árvore, porque a produção de oxigênio, a produção de alimentos, a gente então faz esse trabalho. Esse trabalho é feito na escola, com todos os alunos sempre, e na comunidade também. Hoje a gente está só concluindo algumas observações que foram feitas, que é essa preservação das matas ciliares e essa conservação das nascentes. Porque hoje em dia a gente, além de preservar, a gente vai ter que começar a plantar novamente, porque não está tendo mais nem matas para a gente preservar, A gente vai ter que reconstruir uma coisa que nós destruímos há um longo tempo. O esforço de insistir nos cuidados com o meio ambiente tem surtido efeito. O Iago sabe de cor o que fazer. Falando para os vizinhos não cortar árvores na beirada do rio, ajudando a plantar, conservar, não pescando, sempre conscientizando eles para não cortar nada lá. E ajudando na limpeza de alguém quando vai para a cachoeira e deixa lixo lá, sempre ajudando. Da escola para a prática. O ambientalista que há 24 anos criou o projeto SOS Rio Areado faz questão de enfatizar o que tem sido feito ao longo do tempo. Sabe também que há muito ainda a ser realizado. Nós plantamos ao longo de 24 anos quase 300 mil árvores entre madeiras de leis e árvores frutíferas às margens do Rio Areado e dos seus afluentes. E nós também fizemos 5 peixamentos,
com mais de 300 mil peixes soltos nos afluentes do Rio Areado. E agora, para novembro, nós temos mais 50 mil peixes para ser soltos no Ribeirão da Cabocla, que é um dos grandes afluentes do Rio Areado, se não o maior de todos os afluentes do Rio Areado, exatamente para nós voltar a ter no Rio São Francisco e Abaeté as espécies que estão extintas, como o cadapacamã, a matrinchã e o piau, que serão soltos ainda esse ano por volta do mês de novembro. E quem colabora com o meio ambiente é reconhecido, como o seu Valdisson. O produtor rural sabe bem que a preservação é uma necessidade. Eu, mas meus irmãos, somos donos de 200 hectares de mata. A gente preserva isso desde a época do meu pai. É um carinho que a gente tem com a mata. Mas ultimamente a gente está sofrendo com os predadores, põe fogo. E não está tendo segurança, não tem ninguém que protege. Não tem meio ambiente, não tem ninguém que dá sustentabilidade para a gente conservar as matas. A professora também chama a atenção. Tem até uma poesia que falava, né? Se as árvores acabarem, né, onde os pássaros vão morar? Hoje em dia a gente já pergunta, se as árvores acabarem, onde nós vamos morar? E seu Valdisson dá o exemplo. E a gente não vai deixar acabar. É uma coisa que veio do meu pai. Então eu vou passar para os meus netos, se Deus quiser, viu? Não vou deixar acabar, não. Não pode deixar degradar, né? Em Patos de Minas, representantes de órgãos ambientais realizaram hoje o plantio de mudas. A data celebra o Dia da Árvore, 21 de setembro. Além de ser uma homenagem às vítimas da Covid-19 em Patos de Minas, com o que será conhecido como Bosque da Memória. A ação contou com a participação de órgãos municipais do meio ambiente. Na ocasião, foram plantadas cerca de 15 mudas de ipês e mais de 30 espécies nativas variadas. Nesse bosque, a ideia é de plantar uma muda para cada vítima de Covid de Patos de Minas. Hoje é um plantio simbólico, porque a gente tem que aguardar o período de chuvas, né? Então hoje, simbolicamente, nós vamos plantar 15 mudas. E fora as 15 mudas, nós estamos fazendo também um trabalho de jogar sementes ao vento, né? Uma bola de sementes que a gente faz e estamos soltando sementes nativas para fazer essa dispersão de sementes, porque na hora que começar a chover, a tendência é essas sementes germinarem e a proposta é da gente recuperar a parte toda de mata ciliar e área de preservação permanente da lagoa. A proposta é fazer um alinhamento de mudas em volta da orla da lagoa para fazer um sombreamento ao redor e na parte interna as plantas nativas espalhadas pelo local. E futuramente, o local poderá ser todo revitalizado com espaços abertos ao público. Foram plantadas sementes de moringa, tamanqueiro, ingá carvoeiro, vinhático, alfeneiro, capitão e ipês variados, branco, amarelo, além de tingui e outras espécies. Até eu me arrisquei a plantar um desses ipês, na esperança de retornar e vê-lo florescer. Ato igualmente importante para o meio ambiente, tendo em vista a relevância do trabalho feito pelas árvores no equilíbrio da natureza. Em tempos que a gente está precisando, né, plantar mais árvore, que a gente está precisando de chuva, né, a gente está precisando de água, então foi com esse intuito de, né, trazer vida, né, mais vida para essas áreas, mais qualidade de vida para a população e também visando esse bem maior, né, para as nossas crianças, né, para os nossos jovens. Sem contar o teor simbólico em meio à crise hídrica que estamos vivendo, na qual uma ação pensando no futuro gera conscientização e esperança para gerações futuras. O cerrado, no bioma onde nós estamos inseridos, ele é de importância fundamental para a questão dos recursos hídricos. E sem a manutenção, né, sem as árvores, sem a presença da vegetação, é quase que impossível a gente manter a infiltração de água que chega na nossa região. É aqui que estão os berços, né, para os
principais rios de todo o Brasil. Então, ele é fundamental para regular toda essa questão hídrica, toda essa questão climática. E a gente quer conscientizar todas as pessoas da importância de se ter água e árvore. É um casamento indissociável e é importantíssimo, porque senão nós não vamos conseguir reverter toda essa situação crítica que estamos vivenciando, que é a falta de água. Que a gente possa plantar mais árvores do que destruir, queimar, né, cortar. O meio ambiente agradece se você pelo menos não degradar. A seguir tem a análise da notícia aqui no NTV News. Acusado de tentativa de homicídio cometida em Monjolinho vai a julgamento. Moradores reclamam dos transtornos provocados por buraco aberto pela Copasa. Foi a julgamento nesta terça-feira Adilson Soares Rosa, acusado de uma tentativa de homicídio ocorrida no distrito de Monjolinho de Minas. O fato aconteceu em 11 de janeiro de 2020. Adilson Soares Rosa é acusado de tentar matar 6 pessoas com um canivete enquanto estava em uma festa no distrito de Monjolinho de Minas, município de Lagoa Formosa. O Adilson foi denunciado pela acusação porque em novembro de 2020 ele supostamente teria tentado contra a vida de 6 pessoas, 6 vítimas no distrito de Monjolinho de Minas, que pertence à cidade de Lagoa Formosa. Derrubada a tese de tentativa de homicídio, o réu foi julgado apenas por lesão corporal. E a defesa conseguiu a desclassificação desse crime, para mostrar que em momento algum, no dia da festa, o senhor Adilson tentou contra a vida de ninguém. Ele vai ser condenado por crime de lesão corporal. E ele está 1 ano e 8 meses preso. Adilson foi condenado a 1 ano de reclusão, a ser cumprido em regime aberto. Mas, como já estava preso há 1 ano e 8 meses, foi expedido alvará de soltura e ele foi liberado ainda na tarde desta terça-feira. É hora da nossa análise da notícia. Comigo, o apresentador, jornalista Gui Boaventura. Nessa noite de terça-feira, um calorão, mas ele não reda pé, não. Ele vem para a gente poder fazer essa análise aqui e falar de diversos assuntos. Boa noite, Gui. Boa noite, Odair. Boa noite ao nosso telespectador. Compromisso é compromisso, né? Compromisso, claro. Ô, Gui, vamos começar? Vamos começar falando de uma pesquisa do Instituto Datatempo que aponta os índices de dificuldades econômicas enfrentadas pelos brasileiros. O levantamento feito por meio de 2.025 entrevistas domiciliares em todo o país revela, por exemplo, que a maioria dos entrevistados em todas as partes do Brasil tem problemas para pagar moradia e alimentação. Em um dos itens perguntados, quando foram questionados aí se nos últimos meses estão tendo dificuldades para pagar despesas básicas com alimentação e moradia, 63,1% dos brasileiros, Gui, disseram que sim, uma dificuldade que se piorou na pandemia. Aliás, hoje o presidente, em seu discurso nas Nações Unidas, falou que a pandemia é uma das grandes culpadas por essa situação que o Brasil passa. Mas medidas precisam vir, né, Gui? Olha, se você não precisa de fazer pesquisa para verificar isso. Se você observar, você acha que, por exemplo, um trabalhador que ganha um salário mínimo pode comer de carne mais de 10% do seu salário? Tem chance. Em torno de 15%, quase 20% do salário? Não. Não dá conta de pagar, de custear. Não dá conta de pagar, não dá conta de fazer isso. Ele não pode gastar essa quantidade, 10%, 15% do salário em carne, porque ele tem o gás, ele tem o arroz com feijão, o trivial da alimentação, ele tem o aluguel, muitas vezes, tem a luz, e não dá, o dinheiro não dá. E na melhor das hipóteses, sem ninguém adoecer em casa. Sem ninguém adoecer em casa. Tem o transporte que está subindo absurdamente. Então não precisa fazer pesquisa para saber que o brasileiro está passando um momento extremamente difícil. Foi por conta da pandemia? Sim, também por conta da pandemia. Agora, o mundo não pensou como um mundo sujeito aos problemas causados por uma pandemia. O mundo não fez essa conta. E quando eu falo o mundo, não é só o Brasil, não. Nós temos os Estados Unidos aí, o Paulo Guedes, inclusive, acha que é uma beleza a gente parecer com eles até nisso, né? Vai gostar de americano. Então, os Estados Unidos vai ter uma inflação esse ano histórica. O mundo está tendo uma inflação histórica. A China está indo bem. A China está indo bem porque lá eles divulgam os números que eles querem, não tem
eles não têm satisfação nenhuma a dar para ninguém, então lá eles falam, a inflação esse ano você vai divulgar que foi 1% e que o PIB cresceu 10%. Eles falam isso e aí ninguém vai lá conferir porque eles não deixam, principalmente, né? Então, os países do primeiro mundo, todos eles com inflação acima do que era esperado, acima do histórico deles com inflação. O Brasil também tem uma inflação dessa. Só que o Brasil é um país com uma faixa de pessoas pobres muito grande. Nós temos uma classe E maior do que a D, uma classe D maior do que a C, uma classe C maior do que a B e uma classe B maior do que a A. Essa concentração de renda que nós temos no Brasil, num momento desse, favorece uma minoria e prejudica enormemente uma maioria, porque aí o mais pobre paga para o mais rico, que vai aproveitar, tem dinheiro para investir e tem condição de investir, de ganhar com a situação que o Brasil vive nesse momento. E o brasileiro está passando um perrengue dos diabos. Isso vai mudar os rumos de tudo que está acontecendo hoje no Brasil, principalmente politicamente. Porque quando começa a doer no bolso, quando começa a doer em casa, quando o brasileiro pula, né? A gente sabe disso. Isso é histórico na nossa vida. Então, essa situação do Brasil é uma situação terrível, né? E ela precisa ser equacionada o mais rápido possível. O governo brasileiro precisa fazer alguma coisa, sair do discurso, sair da retórica, sair da culpação. Isso é culpa de, isso é culpa da, isso é culpa do. Não interessa. Quem tem que resolver esse problema é o governo que está no poder. Na questão do município é o prefeito, na questão do estado é o governador, e na questão do país é o presidente da República. É ele que, no final de tudo, vai ou não pagar essa conta lá nas eleições de 2022. Então, tem que pular, tem que se virar para resolver o problema do brasileiro, que já se acostumou a viver sem inflação. A pobreza piorou, né? Patos de Minas, por exemplo, dados desse ano... Piorou não, ela cresceu. Piorou a situação, né? Porque Patos de Minas, por exemplo, 3 mil famílias, dados desse ano de Patos de Minas, cerca de 3 mil famílias vivendo aí com renda de R$ 89 a R$ 179 por mês aqui no município. Ou seja, a situação da pobreza em Patos de Minas também ficou ainda mais agravada, né, nessa pandemia. Isso é um reflexo do Brasil, né? Acontece aqui o reflexo do que está acontecendo no Brasil inteiro. E nós aqui ainda contamos com um detalhe extremamente importante, ou com um item extremamente importante, que nós temos um povo extremamente solidário. Uns ajudando os outros. Agora, quando você cai numa cidade grande, que o sujeito está caído na calçada, o outro, ou milhares de outras pessoas pulam por cima, você já viu essa história, sim, pulam por cima e vão embora, né? A situação fica ainda muito pior, porque falta essa solidariedade, né? Falta esse interesse pelo próximo, que aqui no interior ainda é uma qualidade bastante observada, e isso acontece muito ainda. Vamos girar o assunto. Olha, moradores da Rua da Páscoa, no bairro Nossa Senhora das Graças, que estão se queixando de um buraco feito pela Copasa e que vem causando transtornos para a vizinhança. Um buraco no asfalto feito na Rua da Páscoa durante o fim de semana tem tirado o sossego dos moradores, que precisam lidar com a sujeira provocada pela terra deixada no local. Segundo o morador que procurou a reportagem da NTV, está sendo muito difícil manter o interior da casa limpo. Tá terrível, porque foi na sexta-feira que eles furaram o buraco e já na parte da tarde, para passar a semana toda com o buraco aí aberto, Deus dará, muita poeira, deixou terra a Deus dará e ninguém faz nada. É o que nós estamos vivendo hoje, o descaso que está sendo a Copasa com nós, os consumidores, considerados patrão deles, que é nós que paga, né? A obra está sendo realizada pela Copasa e apenas 3 dias depois de iniciada, que o buraco que tinha cerca de 2 metros de profundidade foi tapado. Eu espero que pelo menos eles tenham, não é só comigo, mas com as outras pessoas que estão passando o mesmo que nós estamos passando, né? Tem uma providência de não fazer esse tipo de coisa. Abrir uma obra na sexta-feira, já na parte da tarde, eu considero um absurdo, um descaso
com os consumidores. Além da poeira deixada pelo buraco, os moradores do bairro Nossa Senhora das Graças precisam lidar ainda com um mau cheiro no local. Os vizinhos, todo mundo reclama que ninguém gosta, por mais seco que esteja, mas o tempo já está seco e ainda conviver com poeira, ninguém gosta porque as casas não param hora nenhuma limpa, ventando do jeito que está, e a gente está cada dia convivendo cada vez mais com esse tipo de coisa. Sem falar no mau cheiro, que na parte da tarde, mais puxando para a noite, é um mau cheiro insuportável. De um tempo para cá, esse mau cheiro vem agravando cada vez mais. E nós, além desse mau cheiro, ainda o transtorno que dá esse tipo de coisa. Pois é, até o início dessa edição, a Copasa ainda não tinha respondido aos questionamentos do jornalismo da NTV sobre este caso. Ô Gui, aí nós temos uma situação tão fácil de ser resolvida pela Copasa, o tamanho da Copasa que ela é, mas aí acaba o morador tendo que passar por esses transtornos. Pois é muito fácil isso aí. Você foi na mosca. É muito fácil ter respeito com as pessoas, ter respeito com o cidadão. Coisa que a Copasa não tem e que o poder público, que tem a obrigação de exigir que ela tenha esse respeito, não faz. Porque está fazendo uma obra, nós temos que fazer um conserto aqui na rua, tivemos que fazer um conserto aqui, é uma obra. Ótimo. O que nós temos a ver com isso? O que está embaixo da terra nós já pagamos. O que está em cima da terra, que é o asfalto, também nós pagamos. Sabe para que nós pagamos pelo asfalto? Para você não ter poeira em casa, porque é uma questão de qualidade de vida e saúde. A pessoa está cuidando da saúde. Poeira faz mal para a saúde, principalmente nessa condição aí, numa condição de insistência. E aí eles fazem um buraco desse na quinta-feira, só volta na segunda-feira, sexta-feira, só volta na segunda-feira, terça, quarta, para arrumar. E quando arruma mal e porcamente. Nós temos reclamação dessa restauração desses buracos da Copasa pela cidade inteira, né, que são mal feitos, ou mal feitas essa recapeação. Então, é uma questão de exigência. Você paga por uma coisa que você não tem. Você chega hoje em diversas cidades, eu falei isso hoje, você chega em diversas cidades, aqui eu poderia citar um monte delas, que você chega tem um buraco desse na rua, tem um sinal luminoso para que não aconteça um acidente e para que não tenha desconforto. E ela é feito o buraco hoje, amanhã ele amanhece tapado, consertado. Sabe por quê? Porque tem respeito com o cidadão. Isso aí leva com a barriga. Daqui 5 dias a gente volta para arrumar isso aí. Nesses 5 dias, o contribuinte, quem pagou pelo serviço, quem pagou pela restauração, quem pagou para fazer aquele asfalto, quem pagou tudo que está debaixo da terra, ali enterrado ali, o cano de esgoto, o cano de água pluvial, a rede, né, de água pluvial, quem pagou por tudo isso aí tem que pagar o perrengue calado. Agora é o seguinte, faz isso de volta com a Copasa para você ver. Não paga uma conta para você ver se não é aplicado, se ela não aplica a punição em cima do consumidor. Falta a prefeitura ter também um relacionamento com a Copasa do mesmo jeito, protegendo o cidadão. Aplica a multa. Tá certo. Vamos fazer uma parada? Depois do intervalo aqui no News, o boletim confirma mais uma morte por Covid-19 em Patos de Minas, mas dados do estado mostram 8 mortes a mais no município. Continua aquela discordância, né? E normas para aulas presenciais e transporte coletivo são decretadas com ajustes. Foi publicado no Diário Oficial do Município as novas normas para as escolas e também para o transporte coletivo. As medidas fazem parte aí dos ajustes à nova versão do Protocolo do Minas Consciente para as atividades escolares presenciais. O decreto número 5.109 estabeleceu em 90 centímetros o distanciamento físico entre alunos dentro da sala de aula. Já nas atividades fora da classe, incluindo a área de refeitório, essa distância é de 1,5 metro.
Pela norma, não há limite para a ocupação máxima dentro ou fora da sala de aula, ou seja, desde que respeitada as distâncias definidas acima, a escola pode colocar quantos alunos couber no mesmo espaço ou ambiente. Essa é a diferença em relação ao protocolo sanitário de retorno às atividades escolares presenciais do Minas Consciente, no qual a limitação é de 50% e as distâncias são as mesmas. Ainda de acordo com o decreto, fica determinado que o transporte coletivo de passageiros urbano e rural, inclusive o transporte escolar de alunos, seja realizado sem exceder 80% da capacidade máxima do veículo. No Minas Consciente, é também 50%. Além disso, o texto mantém o uso de máscaras faciais como obrigatório em todo o território municipal. Demais condutas, sejam dentro ou fora do ambiente escolar, seguem como definidas nos protocolos do Minas Consciente, documento agora adotado como referência pela Prefeitura de Patos de Minas. Nesse sentido, vale ressaltar que não é mais obrigatória a aferição de temperaturas em mercados e supermercados, os quais devem manter a higienização frequente dos itens compartilhados, como carrinhos e cestinhas de compra. Independentemente da onda, o protocolo do programa estadual mantém a obrigatoriedade de academias e centros de treinamento agendarem horários e checarem a temperatura dos frequentadores antes de eles adentrarem o espaço. Gui, e é isso mesmo, né? Precisamos que esses protocolos existam e que eles sejam cumpridos. Olha, eu tenho falado muito sobre isso e a gente vai ter que conviver com isso. Não tem jeito. Com o cumprimento desses protocolos, e esses protocolos eles vão mudando com o passar do tempo e com a condição que vai impor a pandemia ou não. Se a pandemia afrouxar, claro que o protocolo também afrouxa. Se a pandemia apertar, o protocolo aperta também. O que a gente não pode é deixar de tocar a vida. Não é parar completamente a vida. Quando a gente falou aqui que precisava não aglomerar, que não podia, que as coisas tinham que mudar, não era parar. O governo preferiu, ou os governos nossos que tomaram essas decisões aí, eles preferiram cortar horizontal. Faz um corte aqui, para todo mundo, fecha, que a gente não tem um problema. E a ação correta é essa, de fazer o protocolo, de mostrar como as pessoas devem proceder na escola, por exemplo, as crianças, os jovens e até mesmo os adultos, e tocar a vida. E, olha, voltaram às aulas, nós temos aí contaminação na escola, vai ter contaminação nas escolas, porque as pessoas estão lá. Onde tiver pessoas, é que a contaminação estará também. O que precisa é justamente isso, ajustar os protocolos para que as coisas possam acontecer e a gente possa levar a vida, né, sem ter que botar o pé no freio e parar definitivamente. Até porque se nós temos aí um protocolo mais relaxado é porque a situação realmente deu uma melhorada. Vai ser de acordo com o que exigir a pandemia. Muito bem, por falar em pandemia, vamos aos números aí da Covid-19, colocar o boletim na tela, né? Boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, que apontou hoje que 16.804 pessoas já conseguiram se recuperar da doença, né? Indicando o percentual de cura aí em 96,43%. Pelo menos 69 doentes se recuperam em casa, né? Foram confirmados 5 novos casos, elevando para 17.426 a quantidade de infectados desde o início da pandemia. Ao todo, 7 patenses estão internados, sendo 4 deles em leitos de UTI, né? De acordo ainda com o boletim, mais uma morte foi confirmada, viu, Gui? A vítima é uma mulher de 57 anos que morreu no dia 18 de setembro e continua aí. Por falar em óbitos, continua a discordância nos dados do boletim estadual, que mostra 554 óbitos, enquanto o municipal diz aí que foram 546 mortes. Esses números ainda não foram ajustados com o Estado, né? Esses números não são confiáveis, mas as mortes continuam acontecendo. Então, essa letalidade da doença, ela continua. O nível de contaminação está menor, o nível de internação está menor,
mas o nível de letalidade da doença continua aí, as pessoas continuam morrendo por Covid. E isso a gente precisa parar. Até porque a gente teve um boom de mortes aí em abril. Nós vimos essa escala diminuir com casos e internações, mas as mortes, ainda que não estejam na mesma quantidade daqueles meses anteriores, elas não cessaram, né? Nós não tivemos, assim, um longo período sem óbitos registrados, né, Gui? Exatamente. E ainda tem a questão do seguinte, você está observando aí, você falou, essa morte é do dia 18, foi há poucos dias. Sim. Não tem muito tempo, não é morte represada e não é informação represada por esse modelo de divulgação aí do município nem do estado. E fora isso aí que está sendo divulgado, ainda tem uma diferença muito grande pelo represamento, porque os números do estado são muito maiores do que os nossos aqui. Então, a letalidade continua aí. A Covid, ela continua matando as pessoas. Menos, claro que menos, mas continua matando. E o índice de morte ainda é um índice alto para se tolerar. O que se tem que fazer é o quê? Nós temos que fazer, cumprir os protocolos, continuar evitando, usando máscara, continuar passando álcool gel, continuar lavando incessantemente as mãos, tendo cuidado ao conversar com as pessoas, não se aglomerando. E a coisa importante que é a vacinação. Tem que se vacinar. Muito bem. Vamos dar uma olhada na ocupação de leitos também? Está aí na tela para a gente analisar, Gui. Total de internados de 11 para 10, né, de ontem para hoje. Leitos clínicos nós baixamos de 5 para 4. UTI de 6, mantém o mesmo número. Ali, se a gente for observar os leitos Covid, hospitais públicos e privados, e aí falando de pacientes de Patos e também da região, nós temos aí algumas alterações, né? Para leitos clínicos, ontem 11%, hoje 0,8%. Aliás, 8%, né? Tivemos de UTI de 12 para 15, uma oscilação um pouco acima de 3 pontos, mas não é tão alto assim. E nos públicos SUS, nós temos aí ontem 12%, hoje 10% para clínicos. Nas UTIs, essa oscilação também de 12 para 13 aí nas UTIs, isso falando só dos públicos. Mas aí nós temos números que oscilam, mas mantém aquela regularidade embaixo, né? Eu não tiro o olho desse dado aí, ó. Leitos Covid, hospitais públicos e privados, tudo junto. Uhum. Porque fazemos toda a rede, né? Faz a parte de um mesmo sistema. Uhum. Nós temos aí 8% de leitos clínicos ocupados hoje, 15% de UTI. Hoje, na volta do dia, a ocupação de UTI era 6 e pouco por cento. Uhum. Então, essa variação está dentro do normal e a expectativa é de que na próxima semana, a gente está caindo de semana a semana, é essa mesma a conta, porque o ciclo é um ciclo de 14 dias, mas tem uma variação durante esse período e tomara que a semana que vem a gente acorde aí na segunda-feira com índice abaixo de 10%. Tomara, né? É o que todos esperamos. Com essa a gente encerra a nossa análise da notícia de hoje. Obrigado, Gui, por sua participação e trazendo aí à luz esses nossos assuntos, sempre eloquente, né? Sempre aí transformando a notícia com os comentários. Muito obrigado, viu? Obrigado pelo eloquente. Elogio aqui na terça-feira. Boa noite para você, boa noite ao nosso telespectador. Obrigado pela companhia. Amanhã a gente se encontra às 19 horas. Até lá, boa noite.